Bom, eu vou falar então como estruturar um app grande em React. A maioria dos tutoriais que você acha na internet sempre tem aquele mesmo padrão de como estruturar pastas, arquivos, e eu descobri que isso pode ser não tão escalável para apps que são bem grandes, então é esse o assunto. Meu nome é Maurício Soares, eu trabalho como desenvolvedor de software na Log, e aqui é meus contatos básicos. Beleza. O padrão que vocês acham na maioria dos apps que vocês veem de to-dos, lists e enfins, é basicamente esse, uma pasta com actions, com componentes, que geralmente são os componentes mais dumb, que não tem muitas responsabilidades, os containers, que geralmente estão ligados às suas stores, e um index, que seria um entry point para você dar iniciar o seu app, e no caso, se você estiver usando Redux, os Reducers ou a sua store. Isso funciona muito bem, mas na minha opinião funciona muito bem em apps que são um pouco menores, que você não tem muitos componentes, se você não tem muita modularização dos componentes que você tem no seu app. Isso vira um problema quando você tem um app que você tem lá os seus 30 componentes, os seus 15 containers, por exemplo. Para você dar manutenção num código desse, é um pouco mais difícil você achar o que está acontecendo, como que você vai estruturar as suas pastas de testes e enfim. Uma solução que não é a bala de prata, eu acho que nada na programação é uma bala de prata, todo mundo tem uma solução diferente e cada uma se adapta melhor ao que tem trabalhado, seria uma estrutura de pastas parecida com essa. Então, a Actions, o seu entry point e o Reducers continuam basicamente o mesmo. E a gente vai ter duas pastas diferentes. Ao invés de componentes e containers, nós teríamos Screens e Shared. As ações e os Reducers continuam a mesma coisa porque até onde eu trabalhei, por exemplo, no meu caso, eu nunca tive 10 arquivos de Reducers ou 10 arquivos de Actions. Geralmente você tem uns 2, 3 e lá dentro você tem lá os seus 10 métodos, o seu switch case, com toda a lógica que você faz. A pasta de Shared é basicamente tudo que pode ser usado no decorrer da sua aplicação. Então, utilitários, como qualquer coisa que você possa usar para validar string, lógicas de formulário, alguma coisa do tipo. Componentes também podem entrar aqui dentro. Geralmente componentes que são dumb, componentes que não têm muita responsabilidade, tipo labels, inputs, enfim. Rotas, se você estiver usando algum tipo de lib, tipo React Router. E constantes, que geralmente você usa para suas ações e para os seus reducers também. Screens, que é a parte mais legal. Geralmente são os trechos da sua aplicação que tem uma grande responsabilidade na UI em si. Geralmente são os containers. Então, por exemplo, esse daqui é o app da Log. Eu olhando assim, batendo o olho, eu vejo basicamente 4 screens a princípio. Seria um sidebar, um header, o formulário ali de cadastrar um pedido e o mapa. Então seria basicamente essa uma separação de screens para esse caso, ao meu ver, o que a gente tem trabalhado lá. Para você estruturar isso dentro das screens, o que eu faria? Criaria uma pasta de header, map, order e sidebar, e dentro delas eu tenho um arquivo index.js que seria o container desse cara em si. Eu sigo esse padrão de usar index.js porque fica mais simples, tipo, todos os componentes vão ter um arquivo chamado index.js, se tiver uma dificuldade de achar qual arquivo, geralmente o seu editor de texto mostra lá, se tiver 2 arquivos com nome igual, fala qual que é o path de pastas, você já sabe onde que você está. Só que as screens, você pode ter mais screens alinhadas. Então, por exemplo, a gente tem aqui o nosso formulário, aqui dentro a gente pode ter 2 pedaços de responsabilidade bem grande também, que uma seria cadastrar o meu pedido e o outro seria o resumo do meu pedido. Então esses 2 caras, eles estão interligados, mas têm responsabilidades diferentes, que no final das contas você faz o fetch dessas informações pelo seu store, pelo seu reducer. Isso ficaria assim. Dentro da screen de order, você teria uma outra pasta de screens que teria as suas 2 outras screens diferentes. Form, com seu index.js, e o summary, com seu index.js. Sempre seguindo esse padrão de tipo screens, pasta com o nome da sua screen que você está mexendo, e o index.js que seria o componente si, o meio que o container. Outra coisa que você pode fazer nesses screens alinhados é ter pastas de shared com arquivos que são compartilhados dentro dessa screen específica. Então, por exemplo, lá, eu não coloquei um slide a mais com a foto de novo, mas lá a gente tinha um componente que era compartilhado que seria meio com um select. Então, dentro de shared você poderia ter uma pasta de components, o seu select e o index.js, que seria o código implementando esse select. No caso desses componentes, eles geralmente são componentes mais dumb, que não tem muita responsabilidade em si, que só recebem informações via props e renderizam alguma coisa.
Se um arquivo que está dentro de uma pasta de shared, que está muito aninhado, aquele arquivo for compartilhado de uma pasta, se ele for compartilhado numa screen que estiver fora da estrutura dele, você tira ele desse shared e joga para um path acima. No caso, seria o shared root, que aí sim você conseguiria pegar ele de uma maneira mais fácil. Os testes, eles ficam sempre no contexto do arquivo em si. Então, por exemplo, se vocês usaram Jest, ele tem meio que um padrão de nomeação que é underline, underline, testes, underline, underline. E quando você executa um Jest dentro de um projeto, ele sai buscando todas essas pastas e executando os seus testes. Então você sempre deixa os testes dentro do contexto em si. Fica bem mais fácil você achar os testes de cada um dos componentes. Ao invés de ter uma pasta do lado de fora, escrito testes com várias coisas jogadas, você sem saber o que é o que. E no caso do CSS também, o Webpack, que seria o Web Builder que eu uso, ele tem uma feature bem legal de você conseguir includar os seus CSS dentro do JS, fazendo um require desse CSS dentro do seu index.js, e esse CSS ser lá carregado, usando pré-processador, enfim. Isso faz com que você também ache bem mais fácil, tipo, todo o CSS que é responsável por esse select em si. É meio que, tipo, essa estrutura vai descendo, mas aquela pasta é responsável por tudo que está aqui dentro. Então, tipo, select, você tem a sua implementação, o seu CSS e os seus testes. Isso tem um problema, porque todo mundo sabe que quanto mais pastas aninhadas, é mais um inferno para você fazer um require desses arquivos. Então, num mundo normal, você faria um import nessa pegada. Tipo, se eu precisasse fazer um import desse, eu provavelmente droparia essa estrutura de pastas e falava, foda-se, não funciona. Mas os web builders nos ajudam nesse quesito. Por exemplo, eu uso o Webpack e ele tem um cara chamado Resolve Modules. Basicamente quando você faz um require num arquivo sem fazer a referência relativa, ele busca dentro do Node Modules aquele arquivo. Se você configurar uma outra pasta falando que eu quero que ela seja uma referência também, tipo o seu source, se você tirar todo aquele caminho relativo, ele vai buscar naquela pasta. Por exemplo, aqui. Se eu falar que meu source é um caminho que ele tem que ser também parseado pelos seus requires de Node, ele vai buscar dentro de source, shared, components, core component. Então você não precisa mais fazer todo aquele path hell. E é isso aí. Calma aí, deixa eu respirar. Deixa eu beber uma água aqui, pelo amor de Deus.